O lugar mais perigoso que pode existir na face da terra é o lugar da adoração, porque é lá que você realmente mostra quem você é. O capítulo de número 2 de 2 Samuel é um capítulo que tem dois momentos muito diferentes. O primeiro momento, a primeira parte, é quando nós temos aí o louvor, a oração, a adoração de Ana, que fora favorecida por Deus. Deus se lembrou de Ana, fez com que ela engravidasse e ela entrega ao Senhor Samuel depois de algum tempo, ainda Samuel pequeno. E a oração de Ana nos mostra como ela confiava no Senhor. É uma oração de gratidão, é uma oração de adoração, é uma oração de entrega e começa dizendo o seguinte: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Toda a vida de Ana estava centrada no Senhor, por isso que ela pôde entregar a Deus todas as suas demandas, por isso que ela pôde derramar o seu coração diante desse que é incomparável. Diz ela: ninguém há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Foi justamente nessa rocha que ela pôde assentar a sua vida, todas as suas preocupações. Ana reconhece que Deus é aquele que exalta, aquele que humilha. Ela, que antes estava numa posição de humilhação, fora exaltada por esse Deus que faz com que pessoas humildes possam se assentar entre os príncipes. De fato, não poder ter um filho era um opróbrio muito grande, era uma vergonha social quase que insuportável. Mas Deus, pela sua graça, deu um filho a Ana. E esse filho se transformaria numa pessoa muito importante na história de Israel. Ela termina a sua oração dizendo: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Por um lado, era a certeza que Ana tinha sobre a soberania desse Deus que havia beneficiado ela, mas por outro lado, introduz-nos a segunda parte, o segundo momento desse capítulo, quando nós somos apresentados à disfuncional família de Eli. Olha só que interessante. Por um lado, nós temos uma família, a família de Eucana, de Ana, que tinha os seus problemas, mas eles recorreram ao Senhor e receberam do Senhor bênção e graça. Do outro lado, nós temos uma família aparentemente privilegiada, porque era a família do sumo sacerdote. Eli era o sumo sacerdote da época. Ele tinha 2 filhos que o texto nomeia, Hofni e Finéias. Mas o que esses 2 fizeram deixa cada um de nós até hoje assustado. Até onde pode ir a irreverência e a negligência de alguém? Não importa se eles eram sacerdotes. O texto diz, por exemplo, que eles tomavam para si as porções de carne que os israelitas ofereciam ao Senhor. Existiam sacrifícios em que os sacerdotes podiam pegar da carne para se alimentar, mas o ponto aqui é que Hofni e Finéias, junto com todos os seus auxiliares, estavam pouco se lixando para Deus. Não estavam querendo adorar a Deus, estavam querendo era encher as suas barrigas e traziam para si o melhor daquilo que os filhos de Israel estavam oferecendo a Deus. Então, eles estavam dentro do local de adoração, dentro do templo, o lugar mais sagrado do mundo, cometendo as mais terríveis barbaridades em relação ao povo, mas sobretudo em relação a Deus. Diz o texto também que Hofni e Finéias, eles se deitavam com as mulheres que iam adorar ao Senhor no templo. Prostituição. Daqueles que nós esperávamos um grau de santidade refinado, nós vemos um grau de promiscuidade muito, mas muito reprovável. Isso onde? No lugar da adoração. Meu querido, minha querida, não importa onde você está, você pode estar até no lugar mais sagrado da terra, no meio do culto. Se o seu coração não estiver centrado em Deus, você, em pensamento, em ações, não terá dificuldade de pecar. Não terá dificuldade de achar que o alvo da adoração
não é Deus, mas é você próprio. Por um lado, nós temos Ana, que criou o seu filho para que esse filho servisse ao Senhor. E várias vezes o texto traz o contraste dizendo o seguinte, olha, eles pecavam. Versículo 17, o pecado desses homens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Estavam desprezando até o próprio Senhor, mas contudo Samuel, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Samuel se diferenciava dos demais, dos sacerdotes, porque ele permanecia fiel. Ele fora educado dessa maneira. A sua mãe Ana havia colocado toda a sua vida para investir que Samuel fosse uma pessoa reta diante do Senhor. Mas e ele? Que era o sumo sacerdote, que era aquela pessoa a quem todos recorriam para resolver as suas pendências espirituais, esse não deu conta de educar os seus filhos no temor do Senhor. E mesmo que ele tivesse dado aquela reprimenda nos seus filhos dizendo, olha, o que eu estou escutando de vocês não é bom, Deus envia um mensageiro para dizer que ele falhara como pai, como sacerdote no lugar da adoração, porque não havia cuidado dos seus filhos, não havia repreendido eles, e isso demonstrava que o coração de Eli estava mais próximo de agradar os seus filhos do que agradar ao Senhor. Diz assim, porque você zomba de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação, você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. E olha só a sentença que Deus dá a Eli: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Toda a família de Eli agora é colocada sob um juízo, e isso é avisado àquele sacerdote. No mesmo local aonde Ana orou, aonde Samuel crescia e caía na graça do povo, agradava ao Senhor, Eli, Hofni e Finéias estavam patinando na fé, estavam perdendo o controle, estavam fazendo aquilo que Deus se desagradava por demasiado. O local da adoração, o momento da adoração, como nós lidamos com Deus determina quem nós somos. Será que nós temos sido diligentes, dedicados na obra, fazendo aquilo que está ao nosso alcance para agradar ao Senhor, como fez Ana e Samuel? Ou nós temos nos beneficiado dos sacrifícios dados ao Senhor em nosso benefício? Temos desprezado a Deus, as coisas de Deus, mesmo aparentando às pessoas uma pretensa piedade. Deus, Ele quer que o nosso coração esteja centrado nele, nas necessidades dele, em honrá-lo em todas as coisas. E assim, é somente assim que Deus fará grandes coisas na nossa vida. O chamado do texto e a nossa missão aqui é que nós possamos permanecer como Samuel, embora de uma família que não era uma família tradicional de sacerdotes. Era filho de Ana, que não podia ter filhos. Era pequeno de idade e de estatura, mas mesmo assim ele mostrou o seu valor no lugar e no momento mais importante, no palco da adoração a Deus. Você tem tido êxito no local da adoração, na forma de adorar a Deus e de se relacionar com Ele, ou você tem tropeçado? Que nós possamos ser encontrados por esse Deus que zela pela sua honra, como servos fiéis, dedicados e que amam a sua presença mais do que os seus próprios interesses.